Opa, tudo bem? Meu nome é Lucas Andrade. Seja muito bem-vindo à terceira aula do Desafio Investidor Elite. Aproveite ao máximo todo esse conhecimento extremamente rico e repleto de conteúdos importantes para que você tenha sucesso em seus investimentos. Escreva aqui abaixo do vídeo o seu comentário e as suas dúvidas sobre a aula de hoje e também sobre o assunto Bolsa de Valores. Agora, eu vou te mostrar na tela do meu computador dois exemplos de fundos imobiliários e os gráficos da sua valorização e da renda passiva paga por eles. Lembrando que isso não é uma recomendação de compra, ou seja, eu não estou recomendando que você compre esses fundos imobiliários. Estou utilizando eles como exemplo para tornar a aula mais didática e para facilitar seu entendimento sobre o conteúdo. Para verificar a valorização e a renda passiva paga pelos fundos imobiliários, nós vamos aqui no site fundsexplorer.com.br, fundsexplorer.com.br. Vamos verificar primeiramente o fundo imobiliário ALZR11. O código dele de negociação na Bolsa de Valores é ALZR11 e é o fundo Alianza Trust Renda Imobiliária. Aqui nós temos várias informações sobre o fundo, temos a descrição dele, bem detalhada, depois você pode ver com calma. Agora vamos verificar as cotações do fundo ALZR11 ao longo do tempo. Então, o que nós podemos observar? Você pode filtrar por 30 dias, por 6 meses, por 12 meses, pelo maior tempo possível. Vamos verificar aqui pelo maior tempo possível, desde o momento em que um fundo é negociado na Bolsa de Valores. Observe que aqui a cota dele começou em janeiro de 2018 a R$ 98,81 aproximadamente. E ao longo do tempo, ou seja, em 2 anos, ele foi subindo, atingiu o pico aqui em janeiro de 2020 a R$ 148,99. Devido à pandemia, ele se desvalorizou, né? É um efeito que atingiu todos os ativos. Mas observe, assim como eu falei no caso das ações, que as crises que inevitavelmente vão acontecer precisam ser vistas como oportunidades. Observe que ele chegou a se desvalorizar para R$ 84,20 em março de 2020. E observe que a recuperação incrível dele, de R$ 84, atingindo aí R$ 139. Ou seja, aumentou aí cerca de R$ 50 o valor de cada cota. É um aumento impressionante. De março de 2020 a setembro de 2020. Então, em 6 meses, ele aumentou R$ 50 a cota. É um aumento impressionante. Observe que ao longo do tempo, assim como acontece com as ações, os fundos imobiliários também são ativos que possuem volatilidade, né? Existe a variação do seu preço, basicamente regida pela lei da oferta e da demanda, dentre outros fatores, que faz com que todo dia ocorra uma pequena oscilação na sua cotação. Mas observe que ao longo dos meses e dos anos, os ativos de boa qualidade, com boa gestão, bons fundamentos e indicadores, esses ativos sempre se valorizam, sempre sobem de cotação. E isso faz aumentar o seu patrimônio investido e você tem um ganho de capital consequentemente. Muito bem, vamos verificar agora os dividendos pagos pelo ALZR11, ou seja, a renda passiva paga por eles. Observe aqui que interessante, que ele começou a pagar proventos em janeiro de 2018. Foi quando ele começou a ser negociado na Bolsa de Valores. Então ele começou pagando 35 centavos por cada cota. Então para cada cota que você tem do fundo, você teria recebido 35 centavos. Veja que no mês seguinte ele já pagou 78 centavos, em fevereiro de 2018. E observe que ao longo dos anos, dos meses, ele manteve uma boa recorrência, uma boa distribuição de renda. Manteve estável em 64 centavos por cota durante muito tempo. Teve uma pequena queda e depois voltou a se recuperar. É essa recuperação que é importante também. Voltou a se recuperar pagando aí cerca de 60 centavos por cota. Então essa é a renda passiva, né, os dividendos pagos pelos fundos imobiliários. Eles pagam dividendos todos os meses. Todos os meses
cai diretamente na sua conta dividendos pagos pelos fundos imobiliários. Esses são os dividendos pagos por cada cota. Então, para cada cota você recebe esse valor. Então, por exemplo, em agosto de 2020, ele pagou 57 centavos por cota. Se você tem uma cota, você recebe 57 centavos. Se você tem 10 cotas, você recebe R$ 5,70. Se você tem 100 cotas, você recebe R$ 57. E assim por diante. E esses rendimentos, esses dividendos pagos pelos fundos imobiliários, assim como eu falei no caso das ações, também são muito maiores do que os rendimentos pagos pelas aplicações de renda fixa, né? Por exemplo, a poupança, Tesouro Direto e qualquer outra aplicação de renda fixa. Paga muito menos renda do que os bons fundos imobiliários. Muito bem, agora vamos verificar o exemplo do segundo fundo imobiliário. Nós vamos aqui na aba de pesquisa e digitamos o código do IRDM11. Clicamos aqui. Vamos verificar também a valorização e a renda passiva paga por esse fundo imobiliário. IRDM11, que é o código negociado na Bolsa de Valores, Iridium Recebíveis Imobiliários. Então aqui tem a descrição do fundo, vamos verificar aqui as cotações do fundo. Veja que ao longo dos últimos 30 dias ele saiu de R$ 115,78 para R$ 121,50 por cota. Vamos verificar aqui a cotação dele ao longo dos anos. Veja aqui que desde março de 2018 ele passou a ser negociado na Bolsa de Valores, com a sua cota valendo R$ 100,99 ao longo dos anos. Ele foi subindo, atingindo o seu pico a R$ 142 a cota. Devido à pandemia, ele atingiu R$ 96 a cota em março de 2020. Mas veja que também, assim como o outro fundo imobiliário que nós vimos, o ALZR11, este fundo IRDM11 também se valorizou bastante, saindo aí de R$ 96 e atingindo aí em 6 meses R$ 120 por cota. Ou seja, um aumento aí de R$ 24 por cota. Um aumento muito expressivo, também muito significativo. Então verifique que os bons fundos imobiliários, os bons ativos sempre se valorizam ao longo do tempo. Por isso o nosso foco de investimento deve ser o longo prazo. Porque no curto prazo ninguém sabe o que acontece. Sempre existe essa variação, essa volatilidade. Isso é algo normal à renda variável, isso é algo normal à Bolsa de Valores. Você precisa se acostumar com essa característica peculiar da Bolsa. Mas você pode ter certeza que ao longo dos anos a rentabilidade é extremamente maior do que poupança, tesouro direto, qualquer aplicação de renda fixa que você possa investir. Agora vamos verificar os dividendos pagos pelo IRDM11 neste gráfico aqui. Veja que em março de 2018 ele começou pagando 36 centavos por cota e foi aumentando gradativamente ao longo do tempo. Observe que o gráfico também ele é crescente, ele mantém uma distribuição constante de bons dividendos. Veja que aqui em novembro de 2019 ele pagou R$ 1,28 por cota, teve a variação, mas ao longo do tempo a renda sempre se manteve constante e crescente, atingindo aqui em agosto de 2020 o valor de R$ 1,05 por cada cota. É uma renda extremamente elevada, extremamente alta, paga por este fundo imobiliário. Nós vimos na primeira aula que para a compra de ações existe a distinção entre mercado padrão e mercado fracionário. Já na compra das cotas de fundos imobiliários, não existe essa distinção. Você pode comprar a partir de uma única cota do fundo, utilizando o código normalmente, como no caso ALZR11 ou IRDM11, sem precisar acrescentar a letra F, como acontece no mercado fracionário das ações. Agora, muitas pessoas acreditam também que investir na Bolsa de Valores é algo muito arriscado e que, portanto, é uma atividade restrita para especialistas, mas, na verdade, qualquer pessoa em dia com as suas finanças pode ingressar no mercado financeiro. Agora, realmente, poderá ser arriscado para quem não sabe o que está fazendo ou para quem não tem a orientação adequada de analistas financeiros competentes. Na realidade, arriscado pode ser deixar todo o dinheiro das suas economias parado na renda fixa, rendendo muito pouco e você não atingir a independência financeira e construir patrimônio. Se o investidor quer usar a bolsa para especular
e ganhar no curto prazo, comprando e vendendo ações rapidamente, fazendo trade, as chances de perder dinheiro são muito grandes, porque se a ação se desvalorizar, a pessoa se desespera, vende a ação e acaba saindo no prejuízo. O investimento em ações realmente assusta muitas pessoas, que associam a bolsa a um grande cassino e a um mercado muito volátil, onde só se ganha tendo sorte e onde é muito fácil perder dinheiro, sendo que geralmente o mercado é visto como uma forma de ganhar ou perder dinheiro rápido e nada mais do que isso. Dessa forma, por terem medo da volatilidade e das oscilações dos preços dos ativos, a maioria dos poupadores e investidores brasileiros até hoje prefere evitar a bolsa, preferindo permanecer na comodidade da renda fixa, especialmente na poupança. E isso é bastante negativo, porque, de acordo com vários estudos, investimento em ações costuma ser a modalidade de investimento mais rentável entre todos os investimentos de longo prazo, mesmo apresentando alguma volatilidade durante essa trajetória. E quem evita o mercado de ações também está evitando retornos muito maiores no futuro. Se nós olharmos para o histórico de rentabilidade da poupança, que é a modalidade de investimento mais popular dos brasileiros, ela entregou um retorno de apenas 39% de janeiro de 2014 a agosto de 2018. A inflação, medida pelo IPCA nesse mesmo período, foi de 32,5%, o que demonstra um ganho real extremamente pequeno nesse período. E mesmo com a inflação controlada atualmente, como as taxas de juros caíram bastante, atingindo os menores patamares históricos, o retorno real da renda fixa segue muito baixo. Dessa forma, ter uma parcela do seu patrimônio investido em ativos de renda variável, como ações e fundos imobiliários, vem fazendo cada vez mais sentido para que você possa otimizar sua rentabilidade a médio e longo prazo. Bom, agora nós vamos falar sobre a importância de investir para a sua aposentadoria. E é fundamental você começar a preparar a sua aposentadoria desde cedo, começando hoje, para que no futuro você viva tranquilamente. Se você não planejar a sua aposentadoria, de preferência o mais cedo possível, é quase certo que a sua vida financeira será problemática quando você parar de trabalhar. Basta olhar os números para chegar a essa conclusão. O Brasil tem pouco mais de 32 milhões de aposentados e pensionistas que recebem benefícios do INSS. O valor médio das aposentadorias pagas aos trabalhadores da iniciativa privada é de apenas R$ 1.123. Agora, pare e pense. Você conseguiria manter seu atual padrão de vida se ganhasse apenas R$ 1.123 por mês? De acordo com a Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, mais de 70% dos aposentados e pensionistas da iniciativa privada ganham apenas um salário mínimo por mês. E se não tiverem outros investimentos ou fontes de renda, nem puderem contar com a ajuda dos seus familiares, ou esses aposentados vão ter que continuar trabalhando após a aposentadoria, ou eles vão ter que levar uma vida extremamente modesta. Essa é uma das explicações para haver tantos idosos trabalhando no Brasil. Segundo a pesquisa feita pelo SPC Brasil, 42,3% dos aposentados com 60 anos a 70 anos continuam trabalhando para complementar a renda da família. É fato, a população brasileira vai envelhecer, as pessoas vão viver mais, e ao mesmo tempo o número de nascimentos vai continuar caindo. Se hoje 12% da população brasileira são idosos, esse percentual deve crescer para 24% em 2040, segundo o IBGE. Portanto, você precisa ter consciência da importância de investir para a sua aposentadoria, começando agora. Quando falamos sobre aposentadoria, talvez você pense que ainda é cedo para se preocupar com isso. Mas o tempo vai passar de qualquer maneira. E eu te pergunto, não seria melhor você começar a se planejar desde já e construir os pilares de uma aposentadoria digna e tranquila no seu futuro? Nós sabemos que a Previdência está quebrada. E a reforma da Previdência pode piorar as coisas ainda mais, aumentando a idade mínima para a aposentadoria e tornando o salário do aposentado cada vez mais defasado. Como o futuro da Previdência Pública do Brasil é totalmente imprevisível, é fundamental você começar a se planejar desde cedo para ter uma aposentadoria tranquila financeiramente, com totais condições para arcar com as suas despesas
e pagar um bom plano de saúde, tão importante nessa fase da vida, sem ter que depender do SUS nem do INSS. Ou seja, depender do frágil sistema público de previdência do Brasil não é o melhor caminho a ser seguido. Agora, a boa notícia é que você pode utilizar o investimento na Bolsa de Valores como a sua própria previdência. E para isso, você vai construindo ao longo do tempo uma carteira previdenciária através da compra de ativos geradores de renda, que são justamente as ações pagadores de dividendos e os fundos imobiliários, pagadores de rendimentos mensais. E dessa forma, quando chegar o momento de você se aposentar, terá construído uma belíssima complementação de renda e poderá curtir o estilo de vida com muito mais tranquilidade e conforto. O Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, disse que investir não é arriscado. Arriscado é trabalhar 35 anos para outra pessoa e depois viver da previdência social. E essa frase é simplesmente genial. Como muitas pessoas estão me perguntando sobre o meu curso de Bolsa de Valores, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre ele, ok? Agora você vai entender como os juros compostos atuam nos investimentos da Bolsa de Valores. Isso é muito importante, preste muita atenção. E embora não exista comprovação documental, é atribuída ao físico alemão Albert Einstein a seguinte frase: os juros compostos são a oitava maravilha do mundo. Aquele que entende, ganha. Aquele que não entende, paga. O que são juros compostos? Eles também são conhecidos como juros sobre juros. Eles representam um mecanismo poderoso de geração de riqueza no longo prazo, porque eles são juros que acumulam sobre o valor do capital principal e também sobre os juros já acumulados em investimento. Ao contrário dos juros simples, que são mecanismos de investimentos em que o juro é cobrado apenas sobre o valor inicialmente investido. Nos juros compostos, os juros e o retorno são pagos sobre o montante atualizado, que inclui os juros já recebidos. Dessa forma, o investimento que está sendo afetado pelos juros compostos receberá os juros ou rendimentos da sua aplicação, e o próximo juro recebido será não apenas sobre o valor inicial, mas sim sobre o montante total, incluindo os juros já recebidos. Esses são os mesmos juros que fazem as pessoas se atolarem nas dívidas e causar o efeito bola de neve. Agora, quando aplicados da maneira correta em favor do investidor, os juros compostos atuam na potencialização do crescimento dos seus investimentos na Bolsa de Valores, transformando-os numa bola de neve positiva, através do quê? Do reinvestimento dos dividendos recebidos e dos aportes mensais, para que durante um período de alguns anos esse bolo possa crescer e chegar ao dia em que você terá renda passiva o suficiente para complementar a sua renda mensal de modo significativo, ou até mesmo custear todas as suas despesas. E nesse momento você atinge a independência financeira. Agora, no início, o crescimento do seu patrimônio vai ser demorado, mas a partir de alguns anos, tenha certeza, o crescimento passa a ser exponencial. Ele descreve uma curva exponencial, com grande salta na curva dos juros compostos. No caso do investimento em ações ou fundos imobiliários, os juros compostos também são presentes e geram resultados ainda muito maiores. Basta você ter o hábito de reinvestir os seus dividendos, ou seja, a sua renda passiva, e também investir mensalmente através das suas economias, fazer aportes mensais. O efeito multiplicador dos juros compostos atua no mercado financeiro quando o investidor faz aportes mensais e também utiliza o recebimento de proventos na forma de dividendos e juros sobre capital próprio para comprar mais ativos geradores de renda, que consiste exatamente no reinvestimento. Quem usa a renda passiva para cobrir despesas mensais, por exemplo, deixa de ser beneficiado pela força dos juros compostos. Agora, para você entender melhor como os juros compostos atuam nos investimentos em bolsa de valores, eu vou te dar um exemplo bem claro. Suponha que a ação de uma empresa é cotada a R$20 e você comprou 100 ações dessa empresa. Ou seja, você investiu R$2.000. Um mês depois, a empresa anunciou a distribuição de R$1 em dividendos por ação. Então, como você tem 100 ações,
você vai receber R$ 100 de dividendos. Beleza? Então você vai verificar que naquele momento a empresa ainda representa uma boa oportunidade de investimento. Então o que você faz? Você faz um novo aporte de R$ 500 e também reinveste os R$ 100 recebidos como dividendos. Então 500 mais 100 totaliza um investimento de R$ 600. Agora suponha que a ação continua sendo cotada a R$ 20. Então com R$ 600 você consegue comprar mais 30 ações. E como você tinha 100 ações, você passa agora a ficar com 130 ações no total. Alguns meses depois, a empresa anuncia outra distribuição de dividendos no valor de R$ 1,20 por ação. Se você tivesse apenas aquelas 100 ações do início, você receberia R$ 120 de dividendos, certo? Mas agora você tem 130 ações e vai receber R$ 156 de dividendos. Ou seja, agora você recebe dividendos não apenas sobre as 100 ações que tinha inicialmente, e sim sobre as 130 ações que você tem atualmente. É justamente esse o efeito bola de neve dos juros compostos ao investir na bolsa de valores, que acontece quando você faz os aportes mensais, como eu expliquei, e reinveste sempre os dividendos que você recebe. Agora vamos ver um exemplo de evolução do patrimônio devido ao efeito dos juros compostos. Nós vamos projetar uma evolução de patrimônio que é baseada em números realísticos para você compreender o poder dos juros compostos. Imagine que você acumulou R$ 10.000 e vai começar a investir. Somado a isso, você vai fazer aportes mensais de R$ 1.500. E como você é jovem e projeta um aumento de salário ao longo dos anos, vamos considerar que o seu aporte vai crescer a uma taxa de 5% ao ano durante 30 anos. Por fim, vamos considerar para essa simulação uma taxa de retorno anual acima da inflação de 8% ao ano, o que está em linha com a média do retorno das bolsas de valores ao redor do mundo. Nesse gráfico a seguir, você vai visualizar a mágica dos juros compostos funcionando. Observe como a riqueza e a evolução do patrimônio crescem de forma exponencial ao longo do tempo. Nos primeiros anos, a riqueza vai crescendo mais devagar, mas chega num ponto, aí por volta de 5 anos, em que a curva cresce exponencialmente de forma muito acentuada. Veja alguns marcos relevantes dessa simulação. Observe que o patrimônio ao final de 10 anos é de R$ 372 mil. E a renda mensal ao final de 10 anos é de R$ 1.862. Já o patrimônio ao final de 30 anos, ou seja, você triplicou o tempo de 10 anos para 30 anos, e o patrimônio, em vez de ter multiplicado por 3, multiplicou praticamente por 10. Então veja que o patrimônio ao fim dos 30 anos já alcançou R$ 3.762.000. E a renda mensal ao final dos 30 anos é de R$ 18.813. Esse é exatamente o potencial e o efeito da mágica dos juros compostos. Quando você tem a evolução de 10 anos para 30 anos, ao invés de você triplicar o seu patrimônio e a renda mensal, você praticamente multiplicou por 10, justamente pelo crescimento exponencial da curva de juros compostos. Então veja que o quanto antes você começar a investir, melhor será o seu resultado, porque você tem o tempo a seu favor. Por isso, foca no longo prazo. É importante desde o início ter em mente que é preciso fazer investimentos todos os meses, com disciplina e paciência, e sempre reinvestir os seus ganhos com os dividendos recebidos. Observe este print da minha carteira de ações e fundos imobiliários e veja o incrível potencial de rentabilidade que a Bolsa de Valores nos proporciona quando nós investimos com as estratégias vencedoras e com a mentalidade adequada. Veja que eu obtive uma valorização de R$ 14.806,40, que representa uma rentabilidade de 51,75% da carteira. Neste primeiro caso, observe que eu tenho uma quantidade de 500 ações que eu comprei ao preço médio de R$ 8,37. No momento que deu print na minha carteira de ativos, esta ação estava cotada a R$ 15,97.
o que representa uma rentabilidade, ou seja, uma valorização de 90,71%, ou seja, essa ação que eu investi ao preço médio de R$ 8,37, quase dobrou de preço, né? Ou seja, uma rentabilidade de quase 100%. Isso representa uma valorização de R$ 3.798,07. Somando-se os proventos recebidos, né? Ou seja, a renda passiva, dividendos e juros sobre capital próprio de R$ 555,72, o que me gerou uma rentabilidade total, ou seja, a valorização mais a renda passiva de 103,99%, uma rentabilidade extraordinária, né? Então, 90,71% de valorização, mais cerca de 13% de renda passiva, somando-se valorização com renda passiva, eu cheguei numa rentabilidade total de 103,99%. Essa é uma rentabilidade extraordinária, né? Na renda fixa, poupança, tesouro direto, você nunca ia conseguir uma rentabilidade extremamente elevada como essa. Veja aqui nesse segundo caso, que eu tenho 200 ações que eu investi ao preço médio de R$ 24,23. Esta ação, no momento que eu dei o print, ela já estava cotada a R$ 38,32. Uma valorização aí de 58,12%, que representa aí o valor numérico de R$ 2.817,19. Somando-se os proventos, a renda passiva paga por esta ação de R$ 665,80, eu obtive então uma rentabilidade total de 71,86%, somando-se valorização com renda passiva. E assim por diante. Observe que eu tive valorizações de 55%, 64%, 46%, 33%, 39%. Somando-se a renda passiva distribuída por essas ações e fundos imobiliários, a rentabilidade total aumenta bastante. É importante dizer que estas empresas que tiveram essa grande valorização e que distribuíram aos seus acionistas uma grande quantia em renda passiva, são extremamente seguras de se investir, porque elas são empresas sólidas, maduras e consolidadas no mercado e em seu segmento de atuação, com vantagens competitivas, lucratividade crescente e uma gestão extremamente competente. Já com relação à renda passiva distribuída pelas ações e fundos imobiliários, eu recebi diretamente na minha conta corrente um total de R$ 5.378,12 em proventos, que são os dividendos e os juros sobre capital próprio. Esse dinheiro vem basicamente da distribuição de parte dos lucros das empresas aos seus acionistas e também dos aluguéis pagos pelos fundos imobiliários aos seus cotistas. Vale destacar também que essa renda passiva que eu recebo não para de crescer, está sempre aumentando, porque os aportes mensais que eu faço e o reinvestimento desses dividendos faz os juros compostos atuarem a meu favor, aumentando sempre essa renda passiva recebida. Veja que nesse primeiro caso, eu recebi um total de R$ 167,20 de dividendos sobre um total de 500 ações que eu tenho da empresa. Neste segundo caso, eu recebi R$ 192,05 sobre um total de 300 ações que eu tenho dessa empresa. E neste terceiro caso, eu recebi R$ 175,05 sobre um total de 200 ações que eu tenho dessa empresa. Agora observe este print do mês de novembro de 2019. Veja que eu recebi um total de R$ 627,30 apenas neste mês de novembro de 2019. Observe também que do dia 25 de novembro ao dia 29 de novembro, eu recebi uma quantia de R$ 559,33 de renda passiva diretamente na minha conta corrente. Observe agora neste segundo caso, do mês de maio de 2020, que eu recebi um total
de R$ 495,50 de renda passiva. E do dia 25 de maio de 2020 a 28 de maio de 2020, eu recebi um total de R$ 387,57 de renda passiva, de dividendos e de juros sobre capital próprio. Recebi aqui R$ 157,13, R$ 45,00, R$ 17,00, R$ 167,00, ou seja, em apenas aí menos de uma semana, caiu na minha conta corrente R$ 387,00. E no mês de maio de 2020, caiu na minha conta praticamente R$ 500,00 de renda passiva, sem precisar trabalhar, sem precisar fazer absolutamente nada. É a renda que cai na sua conta, sem que você precise trabalhar efetivamente. E isso é excelente. Ou seja, quando nós investimos em boas empresas e diversificamos a carteira, sabemos a qualidade daquele ativo, dos seus fundamentos e indicadores, muitas vezes nós recebemos uma grande quantia de renda passiva concentrada em um curto período, em apenas um mês ou em apenas uma semana. Agora, imagine você acordar de manhã, pegar o seu celular, acessar sua conta corrente e se deparar com uma bela quantia depositada pelas suas ações e fundos imobiliários. Imagine você acessar sua conta na corretora e presenciar diante de seus olhos o dinheiro suado das suas economias se multiplicar e se valorizar cada vez mais. Essa é justamente a incrível realidade para aqueles investidores que sabem como se comportar na Bolsa de Valores e investem do jeito certo, com as estratégias vencedoras e com a mentalidade adequada. Muito bem. Ao longo destas 3 aulas gratuitas e exclusivas do Desafio Investidor Elite, você descobriu como investir na Bolsa de Valores com as estratégias vencedoras e com a mentalidade adequada. Agora eu gostaria que você refletisse sobre as seguintes perguntas. Você tem vontade de investir na Bolsa de Valores, mas não sabe por onde começar e qual caminho seguir? Você está cansado de ver o dinheiro suado das suas economias ter rentabilidades baixíssimas na poupança ou no Tesouro Direto? Você já ouviu falar sobre o potencial de investir na Bolsa, mas tem medo por não conhecer um método seguro e eficiente? Você gostaria de aplicar as suas economias em um investimento que entrega a rentabilidade que você merece, com geração de renda, construção de patrimônio e valorização dos ativos? Você tem o sonho de alcançar a liberdade e independência financeira? Você tem trabalhado demais e passado pouco tempo com a sua família e com seus amigos? Você está preocupado com o futuro da Previdência Social brasileira? Você quer construir os pilares da sua aposentadoria digna e tranquila no futuro, sem precisar depender do INSS? Bom, se você respondeu sim para as perguntas acima, o curso online Investidor Elite foi feito especialmente para você. Esse é um único e exclusivo método infalível que ensina a qualquer pessoa a investir nas melhores ações e fundos imobiliários da Bolsa de Valores com total segurança e alta rentabilidade, passo a passo, começando do zero, do básico ao avançado, de modo totalmente simples e fácil de aplicar. E o melhor, esse método funciona mesmo que você tenha pouco dinheiro para investir, mesmo que você não entenda nada sobre a Bolsa de Valores e mesmo que você tenha pouco tempo disponível para acompanhar o mercado financeiro. Você vai descobrir como receber renda passiva constante diretamente na sua conta corrente e como construir patrimônio de modo sólido e consistente. Aproveite essa oportunidade única e aprenda definitivamente como investir na Bolsa de Valores, com as estratégias utilizadas pelos investidores mais bem-sucedidos do mundo. Imagine o tempo e o dinheiro que você vai economizar ao já garantir seu acesso a todos os conhecimentos essenciais para obter sucesso a longo prazo no mercado financeiro, sem precisar ficar correndo atrás de informações não confiáveis e de maneiras erradas de investir. Veja a seguir os depoimentos de alunos do curso Investidor Elite e como todo esse conhecimento tem transformado as suas vidas. Bom dia, meu nome é Leandro,
Eu gostaria de falar a respeito do curso Investidor Elite, que eu comprei com o Lucas, né, criador do curso. Eu sempre tive interesse em investir na Bolsa de Valores, mas não tenho conhecimento, não tinha, aliás, conhecimento nenhum sobre o assunto. Aí eu comprei o curso na aposta, né, ele me fez uma breve apresentação e de fato foi a melhor compra que eu fiz nos últimos tempos. Não existe uma receita mágica, não é a proposta do curso de essa ideia utópica, né, de ganho financeiro rápido, etc. Ele te apresenta exatamente o que é a Bolsa de Valores, né, e forma uma mentalidade de investidor, né. Então eu gostei bastante, aproximou bastante do que eu queria, a ideia de formar a carteira previdenciária a longo prazo e com consciência, sabendo o que está fazendo. Eu fiz o curso, eu consegui concluir o curso dentro da minha disponibilidade em 3 semanas. E logo após eu já comecei a investir, né? Comprei minhas pequenas ações com bastante tranquilidade. Hoje, inclusive, já estou até acompanhando e comprando mais algumas. Assim, foi muito bom mesmo. Eu acho que foi bem esclarecedor. Eu super recomendo. Um abraço. Eu vim aqui dar meu depoimento a respeito do curso Investidor Elite, ministrado aí pelo Lucas. É um curso bem completo. A didática dele, né? O Lucas separou as aulas perfeitamente na ordem cronológica ali, que você vai pegando passo a passo realmente de como funciona aí o investimento da Bolsa de Valores. Não é como alguns aí pensam que é somente criar uma conta aí e sair investindo. Tem um passo a passo, tem que ter conhecimento, ele passa muitos termos técnicos que é de grande valia para quem tem interesse em começar a investir na Bolsa de Valores. Eu sempre tive interesse, mas nunca tive conhecimento. Então, com o curso, eu aprendi bastante, segui todas as dicas que ele deu, inclusive aí do banco que ele faz o investimento, dos analistas financeiros que ele segue. Então, eu recomendo a todos. É um curso excelente que tira várias dúvidas. E com certeza, quem tem interesse em investir na Bolsa de Valores, é um curso aí que vai abrir as portas para você ser um novo investidor. E aí pessoal, meu nome é Gustavo, estou aqui para falar sobre o curso Investidor Elite do Lucas, porque eu sempre tive vontade de investir na Bolsa de Valores, mas como a maioria das pessoas eu tinha aquele receio de que era um investimento arriscado, que eu poderia perder dinheiro. Mas o curso mostra pra gente que desde que você seja bem orientado, que você busque fontes confiáveis, você consegue sim ter lucro bem melhores do que a poupança e os fundos de renda fixa. E ele traz isso de uma maneira bastante didática, intuitiva, traz referências importantes do meio, vídeos de especialistas e investidores de sucesso. Portanto, recomendo a todos. Vale muito a pena. Muito obrigado. E se você ainda não está participando do nosso grupo VIP no WhatsApp, clique no link abaixo e participe. Lá eu vou liberar uma promoção imperdível para você acessar o curso Investidor Elite e transformar completamente o seu patamar financeiro. Eu te vejo no grupo. Forte abraço!